Seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro e quero convidar você para já se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que você receba o nosso conteúdo em primeira mão. E hoje nós estamos aqui com a Bianca Trainer e ela, que é uma arquiteta, vai contar sobre o trabalho dela e como ela fez essa conexão com o autismo. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, Liz. Tudo bem? Tudo. Quero que você conte para nós aí. Eu falei que você é arquiteta, mas antes de ser arquiteta, você é mãe. E como que você conta um pouquinho de você, né? Tá bom. Primeiro eu queria agradecer seu convite. Estou super feliz de estar aqui. Poder falar um pouquinho sobre esse mundo do autismo e da neuroarquitetura, que é toda a minha história, né? Então, assim, eu sou arquiteta, sou formada em arquitetura, em design. Trabalhei um tempinho no mercado imobiliário de construção civil. E aí casei, tive um filho, meu menininho hoje ele tem 5 anos. E com 1 aninho ele teve o diagnóstico de autismo. Sim. Então, eu sou mãe atípica, né? Como você falou, eu sou, antes de tudo, mãe. E aí, eu tive o diagnóstico dele em plena pandemia, foi em 2020. Então, eu comecei, acho que é um movimento natural, pelo menos pra mim, foi estudar sobre o autismo, né? Eu não conhecia praticamente nada. E aí, fui atrás, estudar, atrás de cursos, livros. E nesse momento, eu interrompi a minha carreira que eu seguia, né, no mercado imobiliário de incorporação. E aí eu comecei a perceber essas questões sensoriais dele, assim, questão do ambiente físico, como o ambiente físico afetava a vidinha dele, do meu filho, né? Sim. E aí eu comecei a pesquisar se teria como associar tudo isso à minha profissão, né? Eu sou arquiteta, sou apaixonada pela arquitetura e queria seguir. E aí foi quando eu encontrei a neuroarquitetura. Então eu comecei o curso de pós-graduação em neuroarquitetura. E aí eu percebi que realmente tem uma importância, né? O ambiente físico, não só o ambiente social, né? Interfere muito no nosso bem-estar, no nosso humor, concentração, e principalmente para o público autista. Então, como eu já tinha, né, todo o estudo por conta do meu filho, eu consegui associar, né, essas duas áreas, consegui conciliar minha profissão e trouxe esse lado da maternidade atípica também para o lado profissional. Que isso é o bacana, né? Toda mãe fica perdida. A gente sabe que muitas mães passam... eu mesma trabalhava como técnica em segurança do trabalho. Tem nada a ver... O que eu vou alinhar as duas coisas, né? Fazia engenharia civil. E aí eu larguei tudo para me dedicar à vida de mãe e também ser a mãe que ia buscar o conhecimento para ajudar cada vez mais o meu filho, né? Sim. E eu sei que muitas mães passam por isso. E às vezes eu gosto de falar que tem duas coisas que acontecem com a mãe. Ou ela se redescobre que foi o meu caso, né? Nunca pensei em ir para a área de psicologia, desenvolvimento humano, assim, a fundo. E foi para o lado que eu fui. E você, na profissão que você sempre gostou e não queria deixar, você conseguiu se encontrar ali e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E foi muito... Eu não sabia, assim, no começo, quando eu tive o diagnóstico dele, eu nunca imaginava que eu conseguiria associar a minha profissão ao autismo. Porque é muito recente, inclusive, né? Sim. Tem, para você ter ideia, toda a literatura e os estudos que tem dentro da arquitetura são muito voltados para o cadeirante, para o PCD cadeirante, né? Ou com mobilidade reduzida. Quase nada tem sobre o autismo, o ambiente físico para a pessoa autista. Tem praticamente nada. Tem um estudo de uma arquiteta que tem, né, um guia com design baseado em evidência, que é um dos pontos da neuroarquitetura, né, para o público autista. Sim. Um estudo, e ela fez uma atualização em 2020, se eu não me engano, mas assim, ainda é muito pouco, a gente está caminhando a passos muito lentos ainda. Mas consegui, com muito estudo tô nessa área, né? Então, meu escritório é especialista em neuroarquitetura com foco para o público autista, projetos para o público autista. Que legal. E esses projetos que você trabalha, para clínicas, como que é? Você pega um público no geral,
o quarto da criança. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho aplicado, né? Então, na verdade, a gente não tem assim uma restrição, né, de ser um ambiente comercial. A gente faz casas, ambientes residenciais, clínicas, como você falou, comercial, corporativo, enfim, a demanda que aparecer, né? E também a gente não atende só o público autista, claro que acaba que, como é algo bem específico, né, e não tem muitos arquitetos com essa formação, então a gente recebe uma procura grande, mas a gente atende todas as áreas. Sim. O legal, a gente até comentou, você comentou sobre projetos que as pessoas hoje estão buscando, ou porque elas já têm alguém na família que tem o autismo, né, e querem adequar os ambientes, seu local de trabalho, né, ou os pais mesmos em casa. E você me comentou sobre uma cafeteria que você fez, um ambiente. Isso, foi um ambiente comercial que é uma amiga que tem uma filha autista e ela estava abrindo um café e ela, né, por ser mãe atípica, acho que a gente daí começa a ter um olhar diferente, né? E ela fez um espaço kids, mas que também atendesse, né, todas essas questões, principalmente sensoriais do público autista. E aí ela me chamou para fazer esse cantinho e eu também fiz o quarto da filha dela. Então eu fiz o comercial, né, o café que ela abriu e o quartinho da pequena dela também. Legal. Sim. E as pessoas, quando se fala em arquitetura, eu vejo que as pessoas já têm, falou arquiteto é caro, não vou fazer, vai me demandar muita coisa. E mesmo num ambiente comercial, é possível fazer, ajustar um ambiente para a necessidade de um autista, né? Sem custar muito, assim, como que é isso? Não, funciona. Exatamente, as pessoas acho que têm duas visões gerais, assim. Sim. Que é essa questão do custo muito alto. E tem um outro lado também que eu gosto de falar, que é a questão de ser coisas só esteticamente bonitos e mais ou menos funcionais. As pessoas ainda associam muito a arquitetura a isso, a algo caro e algo que leva muito em consideração a estética, quase que só a estética. Então, assim, em relação ao preço, a gente precisa entender a realidade do nosso cliente. E a gente trabalha dentro do budget do que o cliente tem disponível, né? E o fato de ser um ambiente adaptado, né, para o autista não vai encarecer o projeto de maneira alguma e vai favorecer não só o autista, vai favorecer o público em geral. Eu tenho uma outra amiga que é arquiteta e autista, ela é autista, e ela fala, o ambiente que a gente projeta pensando para o público autista é bom para todo mundo, não é só para o público autista, né? Isso de onerar, realmente não tem nenhuma intervenção que a gente faça que seja, não, isso vai ser super caro porque é para autista. De maneira alguma, assim. É um projeto, só que tem uma linha, né, uma diretriz projetual diferenciada, pensando mais essas questões sensoriais, principalmente do público autista, né? Sim. E além disso, a outra questão que eu trouxe sobre a estética, que as pessoas relacionam muito, que realmente a arquitetura mais tradicional, ela trabalha com forma, estética e função, é a tríade básica da arquitetura. Só que a neuroarquitetura traz, amplia essa tríade, né, básica da arquitetura, trabalhando nos campos cognitivo, comportamental e sensorial. Então, é muito mais do que fazer um projeto bonito, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande na prática projetual, né? Principalmente para o público autista, mas não só, né? Mas falando, claro, é o foco do meu escritório, né? E do nosso assunto. São pessoas que têm transtorno de processamento sensorial, né? E não é só a questão sensorial também. Tem uma questão de rotina, de previsibilidade espacial, de navegabilidade. Então, tem vários critérios, assim, que a gente usa para que o autista, assim, se sinta pertencente ao espaço, né? Seja residencial, comercial, na clínica. É interessante que quando hoje se fala de inclusão, as pessoas falam muito, eu já penso nos cadeirantes, né? Tem que ter acessibilidade para os cadeirantes e tal. E acabam esquecendo dos transtornos que não são vistos e que muitas vezes as pessoas deixam de ir no local que quer ir, mas que não são adaptados. E a gente vê, né, até você explica aqui, que não são coisas que precisam ser feitas assim, que
demanda muita coisa. Às vezes são coisas simples, né? Que pode ser feito no ambiente, que vai ajudar essas pessoas e, como você disse, as outras pessoas também, né? Vai acolher todo mundo e todo mundo pode estar, as pessoas podem estar onde quiser. Então, assim, as pessoas acham que, eu vou adaptar o meu local, é muita coisa, vou ter que fazer isso, fazer... É muito transtorno, nem quero fazer. E, às vezes, precisa de poucas coisas e coisas simples, né? E que vão fazer a diferença, né? Exatamente. No projeto residencial, posso até trazer alguns exemplos, assim, a questão do sono. A gente sabe como o autista, a grande maioria, tem questões de distúrbio de sono, né? Então, no quarto, que geralmente é o ambiente que procuram o escritório para fazer o projeto, né? Do público autista. Então, claro, eu falo que a casa como um todo, o mundo ideal é que a casa como um todo tenha um preparo. Mas nem sempre é possível, enfim. Sim. E a gente acaba focando no ambiente de descanso ali, o ambiente mais particular, né? O ambiente ali da criança, porque também eu estudo muito a primeira infância, então do 0 aos 6 anos. Claro, a gente também faz para pré-adolescente e autistas adultos, mas a minha área de estudo é um pouco mais focada na primeira infância. E é também o que vem de demanda para o escritório, que são quartos infantis para o público autista. Então, essa questão do sono, por exemplo, né? A roupa de cama que a gente escolhe é super importante por conta dessa questão do tato mesmo, né? O pijama que a criança veste é importante, tem marcas que não tem etiqueta, mas o travesseiro, o lençol também é importante. A questão da iluminação, né? Ter um blackout para bloquear a entrada de iluminação para que esse autista tenha um sono de melhor qualidade, né? Porque a gente sabe que meu filho, por exemplo, tem terror noturno, tem vários despertares. Então, é muito complicado, não só para o autista, mas para a família toda, né? Quando tem essa questão de privação de sono e tudo mais. Então, são coisas simples, né? Então, é um blackout, é a roupa de cama, um tapete mais fofinho, que a gente tá aqui em Curitiba, então a gente costuma usar, né? Sim. É importante também essa questão regional, né? A gente se atentar para quem a gente tá projetando e a região, né? A questão térmica, a questão acústica. Isso é um pouco mais complicado, mas tem questões de ruído branco que a gente pode trabalhar, porque a gente sabe da sensibilidade, da hiper ou hiporresposta que os autistas têm em relação à audição. Então, tem várias coisas. O que é o ruído branco que você disse? Então, são sons que a gente tenta camuflar o som externo, porque assim, numa reforma, por exemplo, o ideal seria trocar as esquadrias, colocar a esquadria acústica, e aí a gente entra nessa questão do custo, né? Sim. Nem sempre é possível, porque é um prédio, por conta de custo, porque é um custo mais elevado. Fazer revestimento em todo o quarto nem sempre é viável, mas aí a gente tenta mascarar o som dos vizinhos de cima ou do som externo com esse som de ruído branco, que é som da natureza. Se você colocar até no YouTube, assim, no Spotify, tem chamado ruído branco, que são sons assim mais agradáveis para mascarar esse som externo. Entendi. Sabe? Então você coloca. E aí, para não ter essa interferência nessa questão, você coloca, né, numa caixinha de som dentro do quarto, coloca, né, o nome lá, ruído branco, procura. É som de onda do mar, de batida do coração, quando é bem pequenininho, é bom usar. Ou seja, quando a pessoa não pode investir em acústica, ela pode utilizar essa estratégia. Uhum. Às vezes vai funcionar, às vezes não vai, claro, sim, né? Tudo tem que ser testado, né? Testado, exato. É a mesma coisa. Bom, uma coisa que você falou, todo mundo precisa comprar roupa de cama. Então, quando for comprar roupa de cama, precisa se atentar. Exato. Se é algo que vai... compra uma, testa. Sim. Se deu certo, beleza. Você vai continuar comprando do mesmo material. Sim. Se não deu certo, aí você troca, né? Tem que... ter esse são cuidado. Coisas simples, né? Ter esse cuidado em benefício da criança, do bom desenvolvimento, do sono dela, né? E fazer com que ela se torne cada vez mais confortável no próprio quartinho dela, né? Sim. Até em questão de sair, de viagem também. Se isso dá certo aqui, talvez levar, né? Algo que seja mais confortável para a criança. Sim. Criança tem isso, né? A questão da iluminação também é bem importante.
porque criança pequenininha tem muitos despertares durante a noite, para troca de fralda, para amamentação. Então, ter uma iluminação, uma luminária focada com a iluminação para baixo, para que o ângulo da luz não incida no olhinho nem da mãe, né, do cuidador, e nem da criança. Uma luz mais amarelada, mais quente, não luz fria, que a luz fria não é indicada para esse momento. Então, tem várias questões, assim, e simples, como a gente está falando. Sim. E você realiza uma avaliação com a criança? Como que eu fiquei curiosa para saber como que essa questão da neuro junto com a arquitetura ali. Então, eu até brinco que, na verdade, a gente faz, porque no processo tradicional da arquitetura, a gente faz uma reunião de briefing com o cliente, né? Sim. O que é essa reunião? É para saber as necessidades, né? O que o cliente quer, o que ele gosta, os gostos, né? O que ele imagina para o espaço. Quando a gente vai fazer um projeto residencial, tá? Porque aí é um autista específico, né? Então, tem um processo projetual diferente de uma clínica, por exemplo. Mas no residencial, eu brinco que eu faço uma anamnese, eu não faço uma reunião de briefing. Que, na verdade, além de todas as etapas que a gente faz já no projeto de arquitetura, eu faço uma reunião com o cuidador, que geralmente é a mãe, com o principal cuidador, com a família, né? Para eles falarem o que eles pensaram e para me contarem sobre o autismo dessa criança, né? E também eu falo com as terapeutas, é uma questão a mais. Então, geralmente, tem um grupo, né, no WhatsApp, ou posso até ir até a clínica, enfim, onde essa criança faz, mas eu acho super importante eu ter o contato com essas terapeutas. Eu peço todos os laudos mais atualizados, que geralmente, né, as terapeutas têm que fazer, para eu ler. E assim, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, eu não sou TO, não sou nada, só para eu tentar entender o máximo possível o perfil dessa criança, né, para eu ver o que eu posso fazer no ambiente que auxilie e favoreça, né, essa criança. Então, tem esse contato com as terapeutas, sabe? Então, eu tenho a aprovação da família. Dependendo da criança, eu tento um contato, enfim, a gente sabe que nem sempre é possível, né? Mas tento fazer uma análise da criança ali, né? Ter contato o máximo possível e faço essa aprovação dos projetos com as terapeutas também. Então, eu falo, olha, esse espelho, você acha que espelho é bacana? Porque tem criança que tem um hiperfoco, vai ficar olhando muito, você acha que é importante ter o espelho no quarto? Aí elas, não, tem terapeutas que vão até a casa fazer terapia. Então, é importante saber o que essas terapeutas precisam, né? E acham válido ter ali no ambiente. Então, é um processo diferente, né? Não é só a criança. Então, eu envolvo as terapeutas para auxiliar, né? Para a gente tentar, assim, fazer o projeto mais assertivo possível. No caso de um projeto que a gente fala no projeto de quarto, né? A gente sabe que no normal, no comum, o quarto tem que ser o menos carregado possível, né? Para qualquer pessoa. Para o autista não é diferente, né? Sim, na verdade é mais ainda. E a gente vê muito, né, de muitos estímulos coloridos, principalmente quando a criança cresce. Você já percebeu? Um quarto de RN, de nenê pequenininho, são aqueles tons pastéis, fim de colo. E aí, conforme a criança vai crescendo, a gente vai colocando um monte de estímulo, porque daí é verde, é rosa, pink e tudo mais. E, na verdade, não é o ideal, porque o nosso cérebro funciona por associação. Então, é importante que a criança, no caso, né, do projeto infantil, associe aquele lugar o quarto a um lugar de descanso, onde ele tenha que relaxar, não hiperestimular essa criança, né? Um exemplo bacana também é a questão da TV. E alguns pais falam, não, mas eu quero colocar a TV no quarto da criança. Porque daí ele vai jogar videogame, enfim. A gente orienta que, assim, não é o ideal colocar a TV, né? A gente sabe por conta de higiene de sono, né? Todas aquelas questões da higiene do sono e porque vai ser um gatilho, né? Uma pista de que ele vai ver a TV e vai lembrar do desenho, já vai querer ver e a gente sabe que não é nada bom. E em relação às cores que você falou, é a mesma coisa, né? A base dos nossos projetos sempre são muito neutras, bem neutras, tanto cor, textura, os materiais são muito neutros e se for necessário a gente coloca algum estímulo, mas a base é bem neutra mesmo.
Eu vejo muito pelos meus filhos, né? Eles dormem em quartos juntos e é um casal. Então, a minha filha, que é arco-íris, e o meu filho que é dinossauro. Então, imagine se eu for Igual fazer... o meu. Imagine se eu for fazer o quarto dos dois, então vai ficar aquele ambiente super carregado. Aí eu falo, não, vamos fazer algo assim mais neutro. Talvez faça um arco-íris, mas não cores chamativas, Sim, né? Cores são que fortes. sobrecarrega. Porque eu sei o quanto isso estimula, né? Estimula, e aí eles não têm teve um dia que o meu filho colocou os dinossauros, mas não é aqueles dinossauro bebê que a gente fala, não, é aquelas figuras de dinossauro, tudo na parede. E aí até eu ficava olhando aquilo, eu falei, mas parece tão real. E deu aquele gatilho, aquele sono dele ficou carregado, assim, né? Tem pesadelo. E aí depois a gente pegou e tirou. Eu falei, não, filho, vamos tirar, vamos colar em outro outros lugar. lugares. Põe na sala. Ou põe dentro do guarda-roupa. Enfim, vamos esconder. Usa quando você for brincar. Então, assim, eu sempre procuro isso. Porque eu sei o quanto estimula eles. E a questão da TV, eu nem cogito a ideia. Porque eles falam assim, mamãe, por que não coloca a TV no quarto? Não, porque não é bom. Mas no teu quarto tem. Daí eu falei, mas a da mamãe logo vai tirar. Porque depois que eu aprendi, eu quase não ligo a TV. Uhum. Mas mesmo assim, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou assistir até eu dormir. Mas aquilo ali fica estimulando a noite inteira. E é à noite que a pessoa fala assim, quer saber como funciona? Faça um teste, né? A pessoa faz um teste, fica até dormir na frente da TV. E no outro dia, veja como você acorda. Agora imagine isso para criança. Não é assim que funciona? É pior ainda. Até na sala, porque assim, a gente sabe, né? Sim. TV na sala, muitas famílias têm, mas a gente geralmente coloca painéis de correr, enfim, depende do espaço, né? Mas pra gente, mimetizar, excluir aquela TV no momento da noite, por exemplo, que vai muito da rotina da família, né? Porque, por exemplo, uma rotina familiar que todo mundo da família dorme às 9, por exemplo, da noite. O ideal é que lá por 2 horas antes, mais 7, abaixe as luzes, né? A intensidade da luz seja diminuída, então diminuir a quantidade de luz, a luz mais amarelada e que não tenha a questão da TV. Mas por mais que a gente não ligue a TV, a gente tem, como eu falei, aquela pista, a gente tá vendo aquela TV e fica aquela, nossa, será que tá passando aquele programa, tal. Então, a gente coloca esse painel. Óbvio que a gente sabe que a TV tá ali, mas a gente não tem aquela questão, a gente não tá vendo aquela TV o tempo inteiro, sabe? Então, isso a gente usa bastante também no contexto fora, né, do quarto. Então, nossa, que legal. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Gostei da ideia. Então, a gente faz um painel de correr, né? Então, quando você quer assistir, né? Ter um momento, cineminha, você abre e assiste. Mas assim, no momento que é de refeição, porque hoje em dia os espaços, as casas estão integradas, né? Aquela planta open space. Então, é a cozinha junto com a sala de jantar, junto com a sala de estar. Então, você tá jantando e daí você vê a TV, deixa eu só ligar ali e ver. E aí acaba não se concentrando naquele momento, né, da refeição. Então, a gente tem várias maneiras, né? Uma delas é colocar o painel ali pra não ter essa pista. Enfim, a gente sabe que tá lá, mas tá escondida. Nossa, que interessante. Gostei muito de saber. Olha que dica, né? Você viu? E ambientes de sala, por exemplo, eu sempre procurava fazer o quarto deles mais pro sono e brincar na sala. A gente mora num apartamento pequeno e a gente precisa se adequar a toda aquela rotina. O que você indicaria, assim, para estímulo na sala e o quarto mais... ser mais, assim, aquele ambiente mais pro sono mesmo? Exatamente isso. O mundo ideal é que tenha, um quarto de brinquedo. Mas a gente sabe que os apartamentos, as casas estão ficando cada dia menores, né? Porque o ideal é ter um espaço para cada uso, né? Um zoneamento, né? De uso e até sensorial. Mas como isso a maioria das vezes não acontece,
E muitas famílias faz correto no sentido de colocar o espaço de brincar na sala. Porque muitas famílias colocam no quarto. Então, e isso acaba, como eu já comentei, tem que ter associação do quarto com um ambiente de descanso. Então, claro, não vai deixar o quarto sem nada, né, de brinquedo. Sim. Mas priorizar por livros para fazer a leitura antes de dormir. E não aqueles brinquedos com luz, aqueles brinquedos de ação e reação. Então, coisas, enfim, mais calmas, brinquedos mais sensoriais, né? E esses brinquedos, essa outra linha de brinquedo, né, mais agitado, enfim, ter um espaço na sala. O que é bacana é ter um zoneamento, mesmo numa planta aberta, ter tipo um cantinho de brincar. Até para estudar, às vezes, também precisa estar na sala no momento de fazer a lição de casa. Então, fazer tipo zonas de uso, sabe? Então, para não ficar aquela coisa, claro, que criança acaba espalhando tudo, enfim, a gente tem que ir controlando. Mas ter um espacinho para brincar, um espaço de estar e um espacinho de estudo. Né? Então, é bacana fazer essa setorização e que a criança entenda, né? Ali é o espaço para isso, aqui é para ver TV, aqui é para estudar. Uma questão assim, por exemplo, a família não tem muito onde deixar o brinquedo, não dá para deixar, não consigo ter um canto. Tem o armário. Também há possibilidades de você se organizar dentro do armário e falar para a criança, ó, aqui vai ser pega a caixa de brinquedos, né? E traz aqui para poder... Isso também ajuda com que o quarto seja um ambiente mais calmo. Exatamente, possível, guardar dentro de armário. Isso não precisa ter exatamente um canto construído. Sim. Assim, com caixa organizadora. E é importante... tem caixas que são transparentes, por exemplo. Então, mesmo que esteja tudo lá dentro, elas acabam criando um estímulo visual um pouco mais carregado. Então, dá para ser aquelas caixas opacas, que não sabe, daí tem que etiquetar, né, fazer toda aquela organização. Ou até ou a gente pode se aproveitar da caixa transparente, por exemplo, que é uma das coisas que a gente faz no ambiente, de fazer prateleira alta, por exemplo. Então, deixar um objeto, seu filho gosta de dinossauro, né? O meu também. O meu tem hiperfoco em dinossauro. Meu filho hoje é verbal, mas enfim, até para estimular o contato social e a fala. O que daria para fazer? É colocar um dinossauro, que é, por exemplo, para o meu pequeno, numa prateleira alta. Então, ele, numa altura que ele não vai conseguir alcançar, então ele vai ter que pedir para alguém, de alguma maneira. Então, você aí já estimula, tipo, essa busca da criança por algum adulto, né, algum cuidador. Então, já tem uma questão social. E também essa questão do apontar, né, que muita gente sabe como é importante, como o autista, meu filho, não apontava, né, foi um dos critérios que a gente reparou. Também ele vai ter que... Né, ele vai buscar esse adulto, claro, a gente como mãe sabe... Antes dele chamar, a gente sabe que ele queria o dinossauro que estava lá em cima, né? Mas de alguma forma ele vai ter que comunicar aquilo, né? Então fazer isso de uma maneira intencional. Acontece com a caixa transparente. De repente coloca uma caixa transparente com os brinquedos de maior interesse da criança num lugar alto. E os que, né, alguns também então tem que ter autonomia, coloca num lugar, né, acessível, mas coloca o que ele mais gosta, porque daí ele vai ter que chamar alguém, ele vai ter que comunicar o que ele quer. Isso tudo através do espaço, né? Então é uma prateleira mais alta, caixa transparente, para ir trabalhando tudo isso. Sim. No livro da Sally Rogers ela fala, né? Eu estudei muito o Denver, né? Por conta do meu pequenininho. E aí que também eu comecei a ter esses insights, né? Ela fala também, no momento que você vai fazer alguma atividade, alguma brincadeira, né? Mas mais terapêutica, né? Voltada ali para algum estímulo, né? De contato visual, por exemplo. Falar, feche todos os armários, não deixa a TV ligada. Para quê? Para que a criança consiga se concentrar, né? E eu falei, nossa, é verdade, porque também às vezes tem aquelas prateleiras cheias de brinquedos expostos, né? Isso gera um desconforto até visual e o interesse, né? Então, tendo tudo mais organizado e que a criança tenha um interesse, faz com que a criança tenha um interesse maior
na mãe ou no terapeuta, enfim. Sim, que legal. São dicas muito importantes que você está passando aqui e simples de se fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Isso. A gente sempre está organizando. O quarto de criança é um quarto que a gente sempre está organizando, né? Sempre tem que estar tirando algo para colocar algo. E então você já acaba tendo um direcionamento do que fazer, coisas simples, para que a criança tenha um sono mais tranquilo. Você falando, e eu lembrei de um item do quarto de criança que hoje é muito vendido, e eu vejo pessoas, e até já pensei em comprar para os meus filhos, que são aqueles abajures que passam em 3D. Ah, que tem do astronauta. Isso, e eu queria até te perguntar se aquilo é estimulante, não faz bem, ou não, ele é neutro, dá para utilizar. Então, eu acho que assim, depende. Depende muito da criança, né? Uhum. O meu filho, vou falar do meu filho, por exemplo. Ele busca muito estímulo visual. Uhum. Então, uma luminária dessas, né, que projeta luzinhas, antes dele, para ele dormir, por exemplo, não seria não seria muito bom, porque ele vai acabar tipo ficando hiperfocado naquilo e buscando e olhando, e aquilo não iria acalmá-lo, sabe? Mas de repente para outra criança aquilo que não tenha, né, essa necessidade, né, visual, funcione. Então, depende muito. Por isso, inclusive, eu faço todo esse estudo, né, dos relatórios das terapeutas, e falo com elas, entro em contato com elas, para que também elas possam me orientar nisso. Você acha que isso vai funcionar? Como que é essa questão, né, visual, né, do autista? E aí elas me retornam e eu vou fazendo o projeto de acordo com isso. Então, depende. Que legal, é bom saber, porque eu já estava pensando, coloco ou não coloco, então eu preciso avaliar se... Exatamente, porque é aquela história, quando a máxima, né, quando a gente conhece um autista, a gente conhece um autista, né? Não é todos. Exatamente, então, claro que o fato de eu ser mãe atípica é é bom, né, no sentido de eu vivenciar, né, o dia a dia do autismo, mas eu conheço meu filho. Então, por isso, inclusive, hoje eu sou pós-graduanda em transtorno do espectro autista e também estudo neurociência do comportamento. Uhum. Porque eu não posso levar, isso funciona pro meu filho, mas pode não funcionar para outra criança, enfim. E a gente precisa entender isso. Como a gente já falou, até em outros podcasts a gente fala, né? Não existe receita de bolo. Você tem que avaliar cada um é diferente. Exatamente. Né? Então, é muito importante. Nossa, eu gostei muito, muitas dicas importantes, interessantes, que já dá para o pessoal ir aplicando, né? Sim. Em casa, testando com o seu filho, ver o que mais adapta a eles, né? O que funciona para eles. Gostei muito é uma área assim que eu não imaginava, porque assim, o autismo tem várias questões, né? E a gente vai trabalhando por etapas. Então, dá prioridade ao que é mais importante agora, mas depois, resolvemos essa, agora, surgiu isso. Então, a gente vai mudando. A gente escolhe a batalha que a gente tem que seguir. Porque se nós formos abraçar tudo, não dá. Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa. Vou lidar com a parte sensorial, mas a seletividade alimentar, mais isso, mais aquilo. Não, o que nesse momento é prioridade. E assim a gente vai eliminando, vai se ajustando. Não dá para agarrar tudo. Mas, então é um tema assim, quando eu te conheci, eu falei, nossa, venha pra cá, porque a gente precisa conversar, a gente precisa passar dicas para as mães, até para a escola mesmo, né, que vai adaptando. É outro podcast aí. É outro podcast que a gente contexto, porque a casa é clínica e escola, que é um ambiente bem importante, né? Cada um tem a sua... Mas eu acho que foi legal, assim, você trazer essa questão de casa mesmo, pra gente dar as dicas pras mães. Sim. Eu quero que você deixe uma mensagem aí final pro nosso público que tá assistindo com relação a conexão, fazer a conexão com o autista, né? Então, eu queria só, acho que comentar, principalmente para as mães atípicas, como a gente conversou aqui, eu conversei com a Liz,
o início, né, do diagnóstico parece ser tudo difícil, o mundo desmorona, enfim, não é uma fase muito fácil, mas as coisas vão passando, né? A gente vai se reorganizando, se conectando com coisas novas, e tudo no fim dá certo. E acho bacana, muito bacana o seu trabalho, trazer isso, né? Sim. A vida real, né? Esse dia a dia, toda essa informação de qualidade. Bem bacana, e obrigada pelo convite. Fiquei bem Imagina, feliz. eu que agradeço por você ter aceitado o convite. E é exatamente isso que a gente está falando. Eu acho muito importante trazer as mães, trazer os autistas aqui, porque a gente traz muitos autistas, porque o nome é conexão. Nós precisamos fazer essa conexão, trazer para a sociedade compreender mais os autistas. E quem mais pode falar melhor do que as mães, que muitas vezes ficam caladas, estão cansadas, não conseguem passar. Então, as mães que já passaram por essa fase, poder falar para as outras que sim, é possível, cada um na sua área, é possível sim a gente falar cada vez mais, né? E trazer os autistas também, para eles passarem o que realmente eles sentem, porque nós que não somos, né, neuros atípicos, neuros divergentes, né? Então, nós não sabemos o que realmente eles passam. Sim, a gente fala nós imaginamos, filhos. né? Nós como mães, de... nós como mães, às vezes eles passam por algumas situações que a gente sofre e eles não. E às vezes tem coisas que a gente acha que tá tudo bem e não tá. Entendeu? Então, assim, por isso que é tão importante ouvir eles mesmos, o que eles sentem. Então, eu gosto muito, por isso é a conexão. A gente precisa fazer essa conexão e mostrar para a sociedade que sim, através da informação, tudo se torna mais fácil, mais leve, né? Não vamos se dizer mais fácil, mas mais leve. Sem romantizar, né? Sem romantizar, exatamente. Mas eu, quando tive o diagnóstico do meu pequenininho, eu nunca tive problema com o diagnóstico em si, mas sim com a sociedade, com o que ele teria que enfrentar. E você abrir esse espaço de informação, que é o que você falou, o conhecimento e a informação é a base de tudo, né? É muito importante para os nossos filhos e para todos os autistas, né? Para as outras pessoas conhecerem, né, sobre esse mundo, para que, enfim, todos tenham uma vida melhor. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada. Eu quero agradecer você também que ficou até esse momento com a gente. Não esqueça de deixar o seu like para que esse conteúdo se expanda cada vez mais a informação para todos. Até uma próxima.